Daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês aqui, quero ouvir também o Sormani, se o Flamengo realmente precisa de um goleiro. Mas antes, terminou na Vila Belmiro, em Santos e Cruzeiro, um dos principais jogos da rodada, dois times fortíssimos. E olha aí, vamos mostrar os gols para você agora aqui no Rodada Fox. Thiago Neves, foi o único gol da partida, hein? Bela vitória do Cruzeiro, que baita resultado do Cruzeiro nessa terceira rodada, hein? Ganhar do Santos na Vila não é para qualquer um. Olha lá, mais uma vez, ó. Mas esse ano o Santos, mesmo na Vila, não tem inspirado assim a mesma regularidade do ano passado. E outra coisa, o Santos sente demais a falta do Lucas, né? O Lucas é um jogador que no meio de campo é um referencial, é um atleta que praticamente puxa todo o setor de criatividade do Santos para o âmbito positivo. É um jogador de muito controle de bola. Em alguns momentos eu acho que o Dorival ele tem pecado ainda por uma insistência de fazer com que a bola saia com qualidade, recuando o Renato, mas aí para mim você sacrifica um jogador que ali na frente daria mais condição. Até porque eu acho que o Thiago Maia pode fazer essa função. Então quando o Santos puxa o Renato para trás, ele ali na frente também deixa de ganhar um cara que ajudaria numa ausência, por exemplo, como é a do Lucas Lima. Mesmo erro que ontem, por exemplo, a mim fez o Cuca. Quando ele joga o Felipe Melo lá para trás e ele tira do Palmeiras uma bola que ali na frente é uma bola de qualidade de passe, uma bola de rodagem daquela mecânica de jogo, de você cadenciar a partida no meio de campo. Quando você tem um volante com qualidade, não tira ele daquele setor, joga ele um pouco até mais à frente, se você não tem um meia que vai fazer aquele suporte. Ô, Sormani, confesso que eu fiquei um pouquinho na dúvida, se a gente puder voltar nesse gol aí do Cruzeiro, e já o Carlos Eugênio Simões estará com a gente aqui no Rodada Fox. Eu confesso que o lance foi rápido, hein, Sormani, mas... Não tem impedimento, não. Não tem, não? Tá na mesma linha. Tá na mesma linha. E aí, Sormani, esse resultado aí? Resultado muito importante para o Cruzeiro, como você mesmo destacou. O Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo, o Santos foi melhor no segundo. Eu vou dizer o seguinte, o Cruzeiro jogou melhor os 2 terços iniciais do primeiro tempo. E o Santos os 2 terços iniciais do segundo tempo. O terço final do primeiro tempo foi do Santos. E o terço final do segundo tempo foi do Cruzeiro. Eu acho que o resultado de empate seria mais justo. Foi um jogo muito bonito, foi um jogo muito bem disputado, as duas equipes com qualidade, a gente nota isso, são duas equipes da elite do futebol brasileiro. E o Cruzeiro ganhou 3 pontos importantíssimos. Essa jogada aí, o Cruzeiro nem sequer reclamou pênalti, né? Então a gente está só mostrando aí para mostrar. É o Vitor Ferraz ali, né? É o Vitor Ferraz e o Alisson, né? Vitor Ferraz e o Alisson. O Santos reclamou de 2 bolas na mão de jogadores do Cruzeiro, que apenas bateram na mão, nada além disso. Não houve penalidade também. E agora aquilo que o Facincani falou é verdade. O Santos sente demais a ausência do Lucas Lima. E essa insistência em jogar na Vila Belmiro, né? Porque você vê, 7 mil, pouco menos de 8 mil pessoas. Essa foi uma jogada muito bonita do Bruno Henrique no final do primeiro tempo. Pouco menos de 8 mil pessoas para Santos e Cruzeiro. E outra coisa, a Vila Belmiro não é esse estádio que as pessoas falam, na Vila Belmiro o Santos não perde. O Santos já perdeu na Vila Belmiro esse ano para São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Ferroviária. O Santos já perdeu 4 jogos lá. E hoje, aqui em São Paulo, não teve jogo algum. O Corinthians jogou fora contra o Atlético Goianiense, fazendo essa vitória importante que já destacamos. E ontem tivemos o clássico no Morumbi, Palmeiras e São Paulo. Ou seja, era possível fazer esse jogo aqui no Pacaembu, um jogo para 30 mil pessoas, o estádio lotado. O Santos já fez nos últimos 19 jogos do Santos no Pacaembu, o Santos nem sequer empatou, venceu todos. Então, para que essa insistência com o Santos? Aliás, eu volto a fazer minha campanha aqui, viu, Calheiros? Só fazendo minha campanha aqui. Hashtag Santos fora de Santos. Segunda hashtag, Santos não merece o Santos. Não, e o detalhe, viu, Sormani? O detalhe é que na sexta-feira, na quinta-feira, perdão, nós entrevistamos o David Braz no Bom Dia Fox e fiz exatamente essa pergunta. Se os jogadores tinham conhecimento, se a diretoria do Santos trabalhava nessa possibilidade de levar alguns jogos do brasileiro também para o Pacaembu. E me chamou a atenção uma expressão do David na resposta. A gente torce que sim. Quer dizer, os próprios jogadores gostam do Pacaembu, da atmosfera e do clima do Pacaembu, né? Vamos aguardar. Agora, Quesada, tem uma imagem muito curiosa lá em Curitiba, que a gente mostrou aqui, né? O gol do Mancoejo, a bola passa pela rede. Claro que não furou, a rede já está... Semelhante com o que aconteceu com o Thiago Neves lá atrás.
Mas, volto a dizer, quem tiver que entrar na quinta-feira sabe que é um jogo decisivo. Em jogo decisivo você tem que passar por cima de tudo. Os outros também têm seus desgastes, os outros também têm seus desfalques. E nós temos um grupo de qualidade exatamente para isso. Mano, eu queria que você falasse um pouco sobre o Sassá. Pode ser anunciado aí nos próximos dias essa troca entre Cruzeiro e Botafogo? Qual é a sua expectativa? Por enquanto é uma expectativa. E quando se tornar realidade, eu falo para vocês aquilo que penso. Acho que não é correto, né, ficar fazendo análise de uma coisa que ainda não aconteceu, expondo o nome dos jogadores, e depois podemos falar tranquilamente como a gente sempre faz. Sua ideia é usar o Rafael Marques como centroavante de referência, porque talvez ele tenha melhorado com a entrada do Ábila. Até queria saber se você concorda com isso. Não tenho dúvida que ele melhora com um jogador um pouco à frente dele. O problema é o quanto a equipe melhora e quanto ela piora com circunstâncias diferentes, né? O que a gente sempre quer é a equipe. Hoje a gente queria um homem de movimentação para utilizar a velocidade pelo lado com Alisson, né? E a passagem de Arrascaeta exatamente por Rafael saindo e abrindo espaço entre os zagueiros para isso. Com o Ábila nós temos um homem mais enfiado entre os dois zagueiros, né? Então isso dá uma referência para o adversário marcar. Em determinados momentos não é bom você jogar com essa referência. Mas o mais importante é que o Cruzeiro tem essas variações e quando eu optar por um ou por outro, tenho confiança naquele que entrar. Mano, queria que você falasse da compreensão dos seus jogadores, justamente dessas variações, da compreensão dos jogadores do que você queria para o jogo. Queria que você falasse do tamanho da sua satisfação pelo Santos, como você disse, é um time que ataca aqui e já imaginava o que ia acontecer. Os jogadores executaram isso no campo, tiveram essa paciência também e conseguiram um resultado importante. Queria que você falasse da sua satisfação com esse time e um time desse jeito, até onde pode chegar nesse Campeonato Brasileiro. Bom, o grupo do Cruzeiro é maravilhoso, o grupo de jogadores, né? Nós sempre temos um comprometimento muito grande na busca de fazer aquilo que é pedido para fazer. Às vezes a gente não consegue porque no futebol não se consegue sempre e o adversário às vezes te leva a cometer erros por competência do adversário, né? Mas nós sabemos que esse é um início de competição e que nós temos que partir daqui para melhor, né? Essa compreensão e esse entendimento dão resultados como deu o de hoje, mas a caminhada é muito longa e nós precisamos também nos impor como equipe em determinados outros tipos de jogos, principalmente quando vamos jogar em casa, quando o adversário vai esperar mais atrás e muda a característica do jogo, você tem que saber propor e tem que ter uma força de criação mais forte com um ataque posicional, não em ataque rápido e contra-ataque, como hoje o jogo teve mais com essa característica. Mano, a capacidade que o Thiago Neves já mostrou em outras oportunidades de decidir uma partida, claro que não foi uma jogada só dele, né? Foi uma jogada construída. Mas isso pesou na sua decisão de colocá-lo no jogo de hoje, já que ele viu um tempo parado, né? A escolha de deixar ele para um segundo momento se deve a isso, dele estar buscando de novo o ritmo depois de uma longa parada, né? E a minha decisão, se não tivesse que ter trocado Dedé no intervalo, já poderia apontar para colocar o Thiago na meia, né, no lugar de um dos volantes, porque a gente estava com um bom controle de jogo e uma boa chegada na frente. E quando você tem esse controle de jogo e a boa chegada, você tem que ter um jogador já que tenha a característica de definição maior, como é o caso do Thiago, por exemplo. Mas surgiu a circunstância de Arrascaeta, aí coloquei um jogador com característica muito parecida, né, que é um condutor de bola em cima da última linha do adversário. Ele puxou 2 contra-ataques, já perdeu um gol um pouquinho antes, né, do gol que fez. E que o Vanderlei fez uma grande defesa, então é tirar o melhor de cada um, colocar dentro da sua característica para a equipe sair ganhando, que é o nosso objetivo. Mano, você segue optando pelo Romero na lateral direita, tem o Hudson, um jogador que no São Paulo também atuou algumas vezes nesse setor, você tem o Lennon, que ainda está ficando no banco. Queria que você falasse sobre essa opção pelo Romero, como é que está o Lennon, o que você está achando do desempenho do Romero na posição? A função, o desempenho de Romero, a escolha por ele foi porque no ano passado ele fez essa atuação no momento que a gente precisou
e me dava uma segurança maior para esse momento, né? E também podia, na dificuldade do jogo, talvez por Bruno Henrique ser um jogador muito agudo, e de estatura boa, inverter o posicionamento dos dois, colocar Romero na linha da frente e trazer o Hudson para a linha de trás. A gente sabia que ia ser atacado por aquele lado, sabia que a jogada aguda do Santos de velocidade é muito ali. Seja com o Copete ou com o Bruno Henrique, nós tínhamos que ter um jogador com essa característica mais de marcação. O Leno ainda está sendo trabalhado para saber jogar na linha de 4 como a gente joga, né? É um jogador de apoio forte, de jogada aguda. Então, quando nós entendemos que ele estiver pronto, ele também vai jogar. E já jogou, né? Mas no nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Mano, a gente falava sobre propor o jogo na sexta-feira e esse primeiro tempo de hoje, o Cruzeiro propondo, o Santos ficando, de certa forma, até recuado aqui na Vila durante os primeiros 45 minutos. É a ideia de jogo mais concreta que você pretende usar daqui para frente neste Campeonato Brasileiro? Claro, depende de um adversário, mas esse primeiro tempo, talvez sendo os melhores 45 minutos do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro em termos de propor o jogo? Pois é, o futebol chama atenção como a gente tem que analisar as escolhas com profundidade, né? Ao escolher um terceiro volante, podia parecer que a gente queria jogar mais defensivamente. Não, queria dar segurança para que os atacantes pudessem atacar com tranquilidade sem ter que voltar a todo momento. E deu uma consistência de meio campo para a equipe que a equipe se sentiu segura, o time se sentiu seguro. Então nossos laterais passavam com tranquilidade, passaram dos dois lados, né? Eu até acho que em determinados momentos nós fomos muito para dentro da área do Santos, tomamos 2 contra-ataques no primeiro tempo, que até poderíamos ter tomado um gol. Mas são pequenos ajustes de uma formação que vai servir para determinados momentos, outras nem tanto, mas que dá segurança que quando a gente tiver que usar, a equipe não sofra, principalmente nos jogos fora de casa, onde a iniciativa geralmente é do mandante, a equipe saiba se comportar nessas situações sem perder a consistência de equipe, que é tudo que um treinador quer. O Rafael Marques não pode atuar na Copa do Brasil. Até em cima disso, uma volta natural do Ábila. O que você pensa aí para este duelo decisivo lá em Chapecó? Vamos comemorar aqui a vitória. É difícil, muito difícil ganhar aqui, né? Senão não tem graça nenhuma vencer, né? Pelo menos 24 horas vamos comemorar, depois nós vamos começar a pensar na Chapecoense. Mano, não tem jeito, o torcedor ele escuta as especulações e ele já projeta muitas coisas. O Sassá, ele tem um perfil do Mano Menezes? Não sei ainda, não conheço o suficiente para dizer. Eu acho que é uma negociação que está em aberta. Quando e se ele for jogador do Cruzeiro, aí vamos falar sobre essas características, sobre detalhes, sobre ideia de aproveitamento. Acho que é bom esperar, porque o futebol você sabe que as coisas às vezes não se concretizam e estou eu aqui falando do Sassá e o Sassá é jogador do Botafogo, então não tem sentido eu fazer isso. Mano, a gente está ao vivo no Troca de Passes. Você falou agora há pouco sobre como essa formação com 3 volantes podia dar a impressão que o Cruzeiro viria defensivo para esse jogo contra o Santos. Não foi isso que a gente viu. Que análise você faz? Você gostou do esquema como foi montado hoje? Que análise você faz da partida dessa vitória do Cruzeiro? Olha, minha primeira passagem no Cruzeiro, eu coloquei o Williams para fazer essa função, exatamente onde o Hudson estava hoje, né? E a equipe se assentou bem em campo e deu uma condição de nós passarmos 14 jogos, por exemplo, sem uma derrota. Hoje a gente precisava fazer isso. Nós perdemos Rafinha, nós ainda não temos Robinho, né? Nós também perdemos Lucas, né? Pelo menos até o início da semana que vem. E eu tinha que fazer alguma escolha. O Thiago estava voltando de lesão, ainda não está com seu ritmo total. Sabíamos como tínhamos que jogar aqui. Eu disse durante a semana, o jogo não podia ser lá e cá, porque lá e cá nunca é bom para o visitante aqui. E a gente fez uma boa atuação. Eu diria que no primeiro tempo controlamos amplamente o jogo. E com pequenos ajustes de chegada na frente, a gente pode fazer essa formação para determinados momentos ser uma formação que dá ao Cruzeiro a ambição de vencer em qualquer lugar.
E, portanto, esse é o técnico Mano Menezes concedendo entrevista coletiva aqui. Boa noite, Mano. Mano Menezes passando por aqui. O Cruzeiro que vai para São Paulo, passa a noite em São Paulo, viaja para Belo Horizonte nesta segunda-feira. Na terça-feira, destino Chapecó. Isso porque tem a Chapecoense, o jogo da volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro que vai enfrentar duas vezes, né, Chapecoense, nesse jogo da volta pela Copa do Brasil e depois, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto ao estúdio do Rodada Fox. Muito bem, valeu Jackson Pinheiro, ao vivo lá da Vila Belmiro. Acompanhamos aqui a entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Estamos aguardando aí coletiva também. Hoje o filho do Dorival Júnior, né? É quem comandou a equipe do Santos lá na Vila. O Dorival Júnior cumprindo suspensão. Assim que pintar por lá, o André Cavalcante vai nos acionar aqui no Rodada Fox. Mas antes, deixa eu debater aqui, colocar o assunto na roda aqui com meus companheiros. Gostaram das palavras aí do Mano Menezes, Sormânio, Facincani, Quesada? Engraçado, a gente fala tanto do Carille, né? O Carille é dessa escola aí, viu? Que a gente tenta identificar muito o Carille com... o início do Carille, né? Romano. Que a gente tenta identificar muito o Carille com o Tite. Na realidade, ele pegou as melhores coisas do Tite e do Mano. E tem algo parecido no trabalho do Mano e do Tite. Organização tática e preocupação com o sistema defensivo. Isso não quer dizer que eles sejam retranqueiros e nem defensivistas. É que às vezes a gente confunde um técnico que organiza bem defensivamente uma equipe com um cara retranqueiro. Na realidade, a gente estava cochichando aqui com o Facincani. Aquele Corinthians de Dentinho, Ronaldo, Douglas, o time Jorge atacava Henrique, com 7. Atacava com 7 jogadores. O Christian Elias também, por aí vai. Douglas. Segura aí, Facincani. Claro. Segura aí que a gente vai voltar para a Vila. Agora sim, Lucas Silvestre, é o filho do Dorival Júnior, trabalha como auxiliar técnico do Dorival. Tá falando em entrevista coletiva, a gente volta para a Vila. O Thiago conseguiu concluir em gol. Mas eu vejo que a nossa equipe não teve uma atuação ruim, não. A gente conseguiu. Os números do jogo foram praticamente iguais em todos os sentidos, de posse de bola, troca de passes, foram iguais em todos os sentidos, mas infelizmente nós tivemos a chance de fazer o gol e não fizemos, e os caras foram o nosso gol e fizeram. Lucas, boa noite. Em relação ao que você falou agora, domínio de bola, o Cruzeiro teve um maior domínio de posse de bola na primeira etapa, o Santos na segunda. Você acha que isso se deve ao que você conversou com a equipe no vestiário? Inclusive, você conversou várias vezes durante o jogo com a ala direita, com o Vitor Ferraz, ali com o Renato, tentando ajeitar também o setor defensivo. E se o Lucas Lima faz muita falta neste esquema tático do Santos hoje, e o Jean Mota, que entrou até bem, gostaria de uma análise sua. Vamos lá por partes, então. Primeiro, o Lucas, ele faz falta para qualquer equipe. O Lucas é um meia de seleção brasileira e obviamente, ele faz falta para qualquer equipe. O Hernandes vinha cumprindo bem o papel. Era um ajuste ou outro, e até falando sobre isso, você falou sobre o Ferraz, a gente pediu que ele caísse um pouco mais pelo lado direito, porque ali era o caminho para as nossas infiltrações, já que eles tinham dois jogadores bem ofensivos ali, eles tinham o Alisson e o Diogo, e a gente sentiu que o caminho para a gente conseguir infiltrar era pelo lado direito. Então precisava do Hernandes cair um pouco mais por aquele lado para que a gente conseguisse as infiltrações. O Jean depois entrou no jogo, errou alguns passes seguidamente, mas o Jean é um cara que ele está jogado. O Jean, ele jogou como lateral esquerdo. De todas as opções que a gente tinha no banco, era o jogador que mais tinha minutos de jogo, e pode não ter tido uma tarde feliz hoje, mas o Jean é um cara que já ajudou muita gente e vai ajudar na sequência, não tenho dúvidas disso. É um grande jogador, é um cara que se adequa muito fácil em qualquer posição, tanto que ele terminou o jogo como volante, então é um jogador que se adequa muito fácil a qualquer posição, e é um jogador que vai continuar ajudando muita gente, não tenho dúvidas disso. Todos nós tivemos uma tarde infeliz porque o resultado não veio. Ô Lucas, o jogador fala que quando perde domingo, a primeira coisa que ele quer é jogar quarta para ganhar e já esquecer a derrota. E o Santos não vai ter isso, né? Vai ficar a semana inteira martelando a derrota em casa, mais uma, 2 em 3 jogos no Brasileiro, para pegar um Corinthians. O Santos perdeu todos os clássicos esse ano e sem o seu melhor jogador, que é o Lucas Lima. Como é que você vê psicologicamente a rapaziada para o clássico e tecnicamente, taticamente, sem o Lucas Lima? Não, o jogador ele quer já jogar na quarta-feira. A comissão técnica não. Nós queremos a semana para conseguir trabalhar a nossa equipe. A gente vai trabalhar bastante. Eu não vou projetar nada para esse jogo de sábado sem conversar com o Dorival. Mas a gente vai pegar uma equipe muito forte. Pelo que eu vi, estava até ganhando o jogo. Não sei se terminou ganhando de 1-0, né? É uma equipe muito forte, principalmente defensivamente. E nós vamos ter que conseguir
arrumar os atalhos para conseguir criar as infiltrações no time deles. Então, eu não vou projetar nada ainda para sábado, mas vai ser uma semana muito boa para a gente conseguir aproveitar para continuar trabalhando bem essa equipe. A gente teve uma semana já de trabalho muito forte. Infelizmente, esse jogo da terça-feira acabou comprometendo um pouco. Nós tivemos alguns jogadores que conseguiram treinar só na sexta pelo desgaste que a gente teve. Foi a partida que a nossa intensidade foi mais alta no ano, a da terça-feira. E isso acabou comprometendo um pouquinho a semana, então vai ser importante. Eles vão ter um descanso agora pequeno e já voltam na terça-feira para poder iniciar bem a preparação para o jogo do Corinthians. Tá aí. Portanto, a entrevista coletiva do Lucas Silvestre, para você que ligou agora aqui no Rodada Fox, o Lucas Silvestre hoje comandou o Santos na beira do gramado, porque o Dorival Júnior está cumprindo suspensão. Então não pôde ficar na beira do campo, ficou o Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Dorival, filho também do Dorival Júnior. A gente volta para a Vila Belmiro, a gente volta ali para o vestiário do Cruzeiro. Jackson Pinheiro, tem notícia, tem informação do Cruzeiro, é isso, Jackson? Exatamente, Calheiro. Só para a gente tranquilizar o torcedor do Cruzeiro, né? O Dedé saiu no intervalo do jogo. Isso porque ele ficou um longo tempo sem atividade, né? Machucado, se recuperando, viveu um drama o Dedé. Só que desde que ele voltou, né? Depois da decisão do Campeonato Mineiro, ele jogou aí 4 partidas numa sequência muito grande. E por isso ele sentiu um pouquinho a lesão e preferiu ficar no vestiário, não voltar para o segundo tempo. Então não é nada preocupante, é apenas essa sequência desgastante que o Dedé teve e depois de uma longa jornada, né, afastado dos gramados. Em relação ao De Arrascaeta, ainda ele vai passar por uma melhor análise, podemos dizer assim, lá em Belo Horizonte, mas foi realmente uma entrada muito feia. O jogador saiu sentindo muitas dores e a princípio não preocupa, foi apenas uma entrada forte, uma pancada, o susto. Sobre o Hudson, volante Hudson, está emprestado ao Cruzeiro pelo São Paulo. Ontem, no Morumbi, o assunto Hudson veio à tona lá, que teria, de repente, um interesse do Cruzeiro em comprar o jogador em definitivo. Conversei aqui com o pessoal do Cruzeiro, eles deixaram bem claro que não tem pressa nenhuma do Cruzeiro em fazer isso. Por quê? O empréstimo do jogador vai até o final do ano, o Cruzeiro tem uma eleição agora em outubro e não vai ter nenhum tipo de precipitação. Então, tudo vai ser feito com a maior naturalidade possível e não interessa ao Cruzeiro acelerar esse processo. O Hudson vem muito bem no Cruzeiro de Mano Menezes, vem sendo um dos principais jogadores deste time do Cruzeiro, que divide aí agora com o Grêmio vencendo, né? O Sport na Ilha do Retiro, mas o Grêmio, o Cruzeiro, aliás, dividindo aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, com o Corinthians, ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. Eu passo novamente a agenda, Calheiros, do Cruzeiro. Viaja hoje para São Paulo, amanhã cedo. De São Paulo para Belo Horizonte. Na terça-feira, pela manhã, viaja a Chapecó. Aí treina terça e quarta lá em Chapecó. E na quinta-feira, enfrenta a Chapecoense pela Copa do Brasil. Calheiros. Legal, obrigado, Jackson Pinheiro. Pintando alguém do Cruzeiro aí, fique à vontade, aciona e a gente retorna a Vila Belmiro. Deixa eu retomar o assunto aqui, faça encane. Te interrompi pela ordem, isso aí é perigoso, hein, sua mãe? Pela ordem, faça encane e continua o raciocínio. Não, na verdade era o seguinte, ô Calheiros, o Quesada colocava muito bem essa história de colocar o Mano como retranqueiro, porque põe 3 volantes. Eu acho isso um absurdo, um crime, até uma falta de inteligência para quem conhece futebol, porque se a gente for pegar times emblemáticos na vida que jogavam com 3 volantes, eu vou colocar o Barcelona, né, com Xavi, Iniesta e Busquets, porque de origem são 3 volantes. O Ajax de 95, o Ajax campeão nas mãos do Van Gaal, com Davids, com o Seedorf, que era volante de origem, também o Rijkaard. A gente pode colocar esse último Bayern de Munique aí do Ancelotti. Enfim, todas as equipes que encantaram pelo futebol vistoso, que jogavam com 3 volantes. Então não vai ser o Cruzeiro de Hudson, Ariel Cabral e Henrique, que vai ser retranqueiro, ou porque existe essa cultura com o Mano, que é muito pelo contrário, né? São times leves e sem contar que o Hudson faz às vezes de lateral direito jogando o Romero pro meio. Então é um time que, inclusive, mexe muito na sua estrutura tática. Sem contar aquele Corinthians de 2009, que foi o time mais emblemático na mão do Mano, que jogava com o Christian, com o Elias e também com o Douglas, ou seja, 3 volantes rápidos, né? O Douglas não como volante, mas o Christian e o Elias volantes rápidos. O time espetava o André Santos como quase um ponteiro e atacava com 4 jogadores e algumas vezes numa linha ali na frente, com o Jorge Henrique, com o Ronaldo Fenômeno, que era o que menos voltava, mais um baita de um cara, e o Dentinho por outro lado. Então, gente,
né? Menos, muito menos. Agora, você falou aí, o Corinthians é o time mais emblemático do Mano, e eu fico aqui buscando, né? Lembrando dos trabalhos do Mano Menezes nos clubes de ponta do futebol brasileiro. Vamos deixar de lado aí o 15 de Campo Bom, que projetou o Mano para o cenário nacional. Agora, Sormani, tem esse Corinthians 2009 aí lembrado pelo Facincani, campeão da Copa do Brasil. Antes disso, tem um Grêmio completamente esfacelado, quebrado na Série B, que o Mano consegue o título e 2 anos depois leva a uma decisão de Libertadores, fazendo no meio do caminho grande campanha no Campeonato Brasileiro. Aí vamos pular o Flamengo, que realmente foi um trabalho que deixou a desejar o Mano Menezes, mas no Cruzeiro agora, novamente, um bom trabalho. É mais ou menos por aí, Sormani? Como é que você avalia o trabalho do Mano Menezes? Olha, Calheiros, eu acho que nessa mediocridade que impera no futebol brasileiro, de treinadores, temos aí uma nova safra aparecendo, há bons treinadores, claro que sim, eu não acho que, longe de mim dizer que o Mano é medíocre, longe de mim, ao contrário, ele tem títulos expressivos, trabalhos sólidos. Quando ele começou a acertar a seleção brasileira, ele foi demitido, o Filipão assumiu e fez aquela C3 pontinhos que todo mundo viu que acabou acontecendo. Mas eu não concordo com isso, não. E discordo do Facincani também. Iniesta e Xavi não são volantes. Longe de origem sempre foram. Primeira posição deles foi de recomposição. O Barcelona, pela qualidade técnica que eles têm, atacava muito bem e eles, por serem jogadores dinâmicos, subiam juntos. Mas a função inicial são volantes. O Barcelona se defendia muito bem com esses 3 jogadores e a bola inicial deles era uma bola quase que lá no início do setor defensivo, Sormani. Não é porque eles jogavam e tinham uma capacidade técnica muito apurada que eles eram apenas meias. Muito pelo contrário, a função inicial deles era um passo atrás, tanto é que o Barcelona até fazia às vezes de voltar um pouquinho o Messi para deixar os caras com aquela mecânica. É que os caras eram diferenciados. Aí vai também o lado de você ter um craque em mãos, né? Que você faz do cara jogar, né? Naquela válvula intermediária a todo instante do jogo. Bom, respeito sua opinião, não vejo desse jeito. O Barcelona nunca teve esse jogador de marcação, busca de ser o jogador que mais marca. Marcação do Barcelona sempre foi alta e nunca ninguém dando bote, nunca ninguém pegando. Tanto é que o jogador de volante, que era o Mascherano, que era o outro, o Guardiola logo passou para zagueiro, porque não tinha qualidade no passe. O Barcelona sempre fazia uma marcação alta, marcação dobrada ou triplicada, induzindo o adversário ao erro e não dando bote para tomar a bola do adversário. Acho que não concordo com isso, jogar com 3 volantes. O Mano falou depois da entrevista, eu coloquei 3 volantes para que os meus atacantes pudessem jogar mais à vontade, mas com quem? Só os 3? Contra 8 do adversário? Você entendeu? O jogador hoje ele tem que ter a obrigação de ter um futebol dinâmico, vai, volta, porque é assim que os times jogam. Os times atacam e defendem, atacam e defendem, atacam e defendem. Se você tem jogadores do nível do Xavi, do Iniesta, aí tudo bem, mas o que o Cruzeiro colocou em campo? Hudson e o Ariel Cabral, ou o Henrique, são jogadores que marcam e que criam absolutamente nada. Então, no primeiro tempo, apenas uma bola atingiu o alvo, que foi aquele chute do Bruno Henrique, que a gente viu que o Fábio fez uma ótima defesa. Nenhum chute do Cruzeiro no primeiro tempo atingiu o alvo. No segundo tempo, quando ele coloca o Ábila em campo, e aí o Cruzeiro fica mais ofensivo, ele ganha o jogo. Ele ganha o jogo. Primeiro, com aquele passe do Ábila pro Thiago Neves, ele chuta e o Vanderlei faz aquela tremenda defesa. E depois, aquela ótima jogada do Ábila, saindo ali do... Olha, essa daí, ó. Essa daí, Sormani, ó. Essa é a primeira grande chance do Cruzeiro. E depois dessa jogada, logo na sequência sai o gol. Aí não há impedimento, vamos dizer isso de novo. Foi muito bem o Ábila, em cima do Lucas Veríssimo, faz o cruzamento e o Thiago Neves faz o gol. Muita gente diz o seguinte, o Santos do Pelé era um time que tinha um ataque forte e uma defesa fraca. Mentira. Na defesa do Santos tinha o Gilmar, que foi o maior goleiro da história do futebol brasileiro. O miolo de zaga era composto por Mauro e Orlando Peçanha, 2 jogadores da seleção brasileira. Mauro Ramos de Oliveira, para muito, o maior zagueiro da história do nosso futebol. Eu não o vi jogar. Os que eu vi jogar, o maior de todos, foi o Luiz Pereira. Tinha o Carlos Alberto Torres. Você entendeu? Você tinha do outro lado um Rildo que disputou as eliminatórias de 69 e quase disputou a Copa do Mundo e que é cria do Botafogo.
cria de general seviliano. Quer dizer, não é assim, ou é assim ou é assado, você entendeu? Mas hoje em dia existe uma cultura muito grande no futebol brasileiro, é a cultura do defensivismo, da retranca. Eu acho esses técnicos todos retranqueiros, eles estão mais preocupados em não perder do que em ganhar. É por isso também que eu lamento muito o trabalho do Rogério Ceni ser um trabalho assim, cheio de altos e baixos, porque a proposta dele é uma proposta ofensiva. Ofensiva. É uma proposta muito legal. Concordo contigo, sua mãe? Exato. Concordo com você. Eu vibrei muito com a vitória do São Paulo ontem. Não que eu estivesse torcendo pro São Paulo ou contra o Palmeiras, mas pelo futebol. Aliás, pelo futebol. O futebol que o Palmeiras ganhou, só para encerrar, perdão, Calheiro, o futebol que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado foi um futebol muito vistoso, foi um futebol muito bonito, calcado basicamente na força ofensiva. Tinha bons zagueiros? Tinha, mas nenhum de grande nível. Enfim, eu me decepciono com essas coisas, entendeu? Não é qualquer. Aliás, o Quesada vai falar aqui, o Quesada está acompanhando atentamente aqui o Facincani e agora o Sormani vai falar o Quesada. Mas só esse parênteses aí aberto pelo Sormani, é muito bacana, o Rogério Ceni está longe ainda de ser um grande treinador. Eu acho que ele tem potencial para se tornar um grande treinador. Mas vale elogiar a convicção do Rogério Ceni. Que ele estabeleceu esse perfil e essa característica para o time dele ofensiva e, embora ontem tenha recuado, esperado o Palmeiras jogar, mas ele não abre mão disso. Ele mantém as convicções dele, claro, tentando ajustar agora o sistema defensivo, que começou muito mal na temporada, mas tem que elogiar as convicções do Rogério Ceni. Quesada, você estava observando tudo aqui, o papo é Mano Menezes, o papo é a vitória do Cruzeiro, quero ver sua opinião, Quesada. Falta, na realidade, qualidade dos jogadores aqui no futebol brasileiro, né? A gente não tem mais a riqueza que a gente tinha há 20, 30 anos, isso também é fato. E isso acaba batendo, explodindo no trabalho do treinador. Você pode ter uma concepção ofensiva, defensiva, tal, mas você tem que ter qualidade nessas peças para trabalhar nos mais variados setores. Eu discordo do Sormani quando se faz a referência de que o Mano é defensivista. Eu não vejo dessa forma. Não? Não vejo. Eu considero que ele é um cara que tem as proteções defensivas, como tem o Tite. A gente ouviu quantos anos que o Tite era eu ouvia falar que ele era defensivo, retranqueiro. Você vê a seleção brasileira jogar, a seleção brasileira é um time muito ofensivo. O Corinthians dele foi campeão isso com o melhor que a gente ataque. tem que mirar. Não é nem o trabalho do Carille e nem do Mano, que são dois bons trabalhos, e nem o trabalho do Rogério Ceni, desorganizado no sistema defensivo. O Tite consegue fazer as duas coisas para completar de uma forma muito boa. O time é consistente na defesa, no sistema defensivo, e é um time fortíssimo ao atacar. É só ver quantos gols o Brasil tomou e quantos gols o Brasil fez com o Tite nas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, não vamos encerrar o assunto aqui. O Sormani vai falar de novo aí, mas vamos pegar então o gancho do Corinthians, já que o Quesada trouxe para a conversa o Corinthians. O Corinthians hoje bateu fora de casa o Atlético Goianiense, mais uma vitória do Corinthians fora, hein? E jogou apenas um jogo em casa, foi na primeira rodada contra a Chapecoense, empatou e agora chegou a segunda vitória